nada impossível. Nós podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em Ti confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em Ti confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz. Vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você nessa sexta-feira, que nós nos reunimos hoje para fazer uma live, para bater um papo, para conversarmos a respeito das Sagradas Escrituras. Ontem, na quinta-feira, nós tivemos esse bate-papo, hoje nós também vamos ter esse bate-papo voltando para casa. Talvez hoje o tema seria muito bacana, voltando para casa. Estamos dentro da igreja de novo, saudade de estar aqui, embora ainda com esse eco tão ruim, porque não estamos todos aqui juntos, mas com alegria imensa no nosso coração, para participarmos dessa live, desse momento de bate-papo, desse momento de interação, momento de culto, momento de estudo da palavra do nosso Deus. E como nós fizemos na quinta-feira, ontem, nós vamos fazer também da mesma maneira, né, um bate-papo mesmo, temático. Ontem nós falamos a respeito de ansiedade. Se você não viu em relação à ansiedade, o vídeo está na nossa página do Facebook, você pode dar uma olhada lá. Nós fizemos uma exposição em relação ao texto de Filipenses, no capítulo número 4, do verso número 4 até o verso número 7, e destacamos algumas coisas, principalmente em relação à alegria que nós temos no Senhor, que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Destacamos que nós precisamos ser prudentes, moderados e, além disso, sermos equilibrados. Essa é uma palavra importante nesses tempos de crise, nesses tempos de questionamentos. E isso nós destacamos também em relação a que o nosso Deus está perto de nós o tempo todo, Ele nunca nos abandona. E olhando para o princípio da ansiedade, destacamos que nós não podemos ser ansiosos, já que o nosso Deus é a nossa fonte de alegria, já que nós precisamos ser moderados, equilibrados, já que nós temos condições de saber que Deus está perto de nós, e nesse sentido Ele está governando todas as coisas, então nós podemos ser tranquilos e não podemos ser ansiosos. Mas antes que a ansiedade bate a nossa porta, nós devemos levar ao Senhor, cativo ao Senhor todo o nosso pensamento, suplicando a Ele a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E você que estava aí comigo vai perceber que a resposta disso tudo é a paz que nós recebemos do nosso Deus. Assim como nós fizemos na quinta-feira,
hoje vamos fazer também da mesma maneira. Não é um culto, não é um momento em que nós estaremos aqui louvando, cantando música, é apenas uma devocional, que também será num modo diferente. Eu vou interagir com vocês, vou buscar interagir com vocês, com algumas pessoas que estão conosco. Aqui só está aparecendo para mim a Fernanda Amaral, a Fernanda, mais o Zé, deve ter mais pessoas, tem 9 pessoas nos vendo aí, mas no meu celular aqui não aparece quem são. Ali no Adriano, ali, que está ali comigo hoje, voltando à equipe, trabalhando, ele vê quem está online ali, tem como ele acompanhar. Aqui no meu celular eu não consigo acompanhar quem está, mas se você quiser, a Bruna está, a Isamara, a Daniela, quem? Nilton? Nilton! A Luciana, a Maria, a Duda, a Marcela, e por aí vai. Então tem uma galera com a gente aí, sejam muito bem-vindos. Se você não viu a de quinta-feira, a de ontem, agora você acompanha conosco. E antes de tudo, nós queremos orar, pedindo ao Senhor que Ele possa falar o nosso coração, falar na nossa vida, na nossa mente, óbvio, porque a nossa fé é racional. Nós precisamos saber porque cremos, ter o princípio da fé. E nisso, hoje, nosso tema é em relação à esperança. Isso mesmo, esperança. O sentido da vida, olhar para a esperança, aonde nós podemos confiar e derramar a nossa plena confiança e esperança no Senhor. Portanto, eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa, para juntos nós orarmos. E você pode interagir conosco, mandando perguntas, mandando o seu boa noite, mandando alguma mensagem que eu vou respondendo aqui, nós vamos conversando, e é um momento de interação. É como se nós estivéssemos sentados numa sala, estudando a palavra do Senhor. E se você tiver alguma argumentação do texto que nós vamos compartilhar hoje, você fique à vontade. Então vamos orar? Vamos pedir, vamos clamar a misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Deus Santo, louvado seja o Senhor por tudo que Tu és, louvado seja o Senhor pela vida, louvado seja o Senhor pela grandeza, louvado seja o Senhor pela Tua bondade, louvado seja o Senhor pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus Santo, por estarmos neste local separados para adoração ao Senhor, para culto ao Senhor. Embora, Deus, ainda em isolamento social, não podendo, como igreja, juntos, corporalmente, ó Deus, fisicamente, estarmos reunidos para cultuar ao Senhor, mas estamos aqui, ó Deus, em espírito e em verdade, para adorar, ó Deus, e colocar, ó Deus, as nossas vidas nas suas mãos. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos abençoe e fale conosco, pois precisamos ouvir a sua voz, nesses momentos de incertezas, nesses momentos, ó Deus, em que nosso coração fica apreensivo, nas questões do mundo. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe e que o nosso coração esteja, ó Deus, nesse momento, prontos, ó Deus, para ouvir a sua voz, e que o Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fazemos. Amém, amém e amém. Tia Nisa, está aí também? Tudo bem, né, Tia Nisa? Seja bem-vindo. Tia Nisa sempre nos acompanha nas nossas lives, nos cultos domésticos. Quem está acompanhando muito também agora, nesses momentos, e antes depois que teve também o Marco Antônio e a Marcela, mais o William, mas com toda certeza, quando nós voltarmos a termos convivência social, isso vai ser algo extremamente prazeroso, porque nós vamos reencontrar irmãos e ver irmãos novos, como o Marco Antônio, aqui na nossa igreja. Eu quero compartilhar com você, nessa noite, a palavra do nosso Deus, nesse sentido de esperança, no texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, do verso 1 até o verso número 4. E percebemos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor sobre a vida de Israel, o cuidado do Senhor sobre a vida do seu povo, e também aonde nós podemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança. Essa é a palavra que eu quero trazer para você. Tenha esperança. Esperança para nós cristãos não é o princípio de algo que provavelmente pode acontecer. Não, esperança para nós dentro das Escrituras é certeza da fé.
Portanto, quando nós olhamos e dizemos, eu tenho esperança no Senhor, eu quero dizer que eu tenho confiança no Senhor, eu tenho paz no Senhor, eu tenho tranquilidade no Senhor. Portanto, é isso que eu quero passar para você, nesse texto de Deuteronômio, capítulo número 8, do verso 1 até o verso número 4, e a palavra do nosso Deus diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as suas vestes sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Que Deus possa assim nos abençoar. Estou vendo algumas mensagens aqui. Boa noite, Daniela, papai da Yasmin, da Sara. Verdade, hoje nós falamos para a igreja, graças a Deus, Deus mandou mais uma menininha para nós, a Sarinha. Deus abençoe a vida dela. Marcela está falando que está aguardando ansiosamente para rever os irmãos, e a Bruna está desejando uma boa noite aos amados e saudade de vocês. Também nós estamos com saudade de todos vocês. Vamos lá então, para o contexto desse texto. Quem escreve esse texto é Moisés. Ele escreve esse texto com uma definição e com um desejo. O desejo de Moisés é para que o povo de Israel pudesse ser fortalecido dentro da caminhada no deserto até a chegada em Canaã. Moisés escreve o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a fim de fortalecer a fé desses filhos do Senhor. Ele escreve Gênesis para lembrar do Deus Criador e da origem de Israel, e das promessas que Deus fez aos pais, como aqui o texto nos mostra. Quem são esses pais? Os nossos pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, esses aos quais o Senhor prometeu que daria uma terra preciosa, uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa do Senhor para os seus filhos. E Israel caminhava nessa promessa, mas aprove ao Senhor para moldar, para trazer ao coração de Israel uma percepção de quem é o Senhor, e ter uma vida voltada ao Senhor, e enviá-los em cativeiro egípcio, por 400 anos. E por 400 anos Israel sofre, 400 anos Israel é humilhado, 400 anos Israel sofre nas mãos dos egípcios, são colocados como escravos, a escória da sociedade. O exército ou a dinastia egípcia cresceu, se fortificou, ficou mais bela, mais esbelta, por causa dos braços fortes dos hebreus. Mas aprove o Senhor, em um determinado tempo, levantar um homem, escolhido pelo Senhor, chamado Moisés, para que libertasse o povo do cativeiro egípcio. Esse homem vem, e com mão forte, não dele, mas do Senhor, um homem tacanho, um homem que tinha problema na sua fala, tinha vergonha de levar palavras no meio do público. O Senhor levanta também o seu irmão Arão, que depois seria o primeiro sumo sacerdote, e isso o Senhor começa a estabelecer um princípio de resgate para o povo de Israel. Moisés serve como esse papel, ele vem para trazer libertação, e ser usado pelo Senhor, para que a mão do Senhor possa resgatar o povo de Israel. E se nós pegarmos na história que eu creio que você conhece muito bem, sabe de cor, salteado, sabe de trás para frente, e o que as crianças estão aprendendo com a tia Daniela, na 1CP, em relação às 10 pragas, nós podemos perceber que naquelas 10 pragas, é a manifestação do poder do Senhor, demonstrando que Ele é Deus, o único Deus verdadeiro, colocando em prova os deuses dos egípcios, e demonstrando que os deuses dos egípcios não passam de invenções humanas, para então captar
devoções, mas eles não podem fazer o que o nosso Deus faz. E nesse sentido, Israel agora olha para o Senhor com a mão do poder do Senhor, que os livrou do cativeiro egípcio, mas o Senhor Deus, para então dar-lhes a grande promessa, para dar-lhes a grande bênção, eles precisam caminhar algum tempo no deserto. Eles caminham 40 anos. E nós podemos perceber que nesses 40 anos, foram 40 anos de muitas lutas. Em primeiro lugar, luta emocional. Em segundo lugar, luta do estômago, estamos com fome. Em terceiro lugar, uma luta em relação à sede, temos sede. Em terceiro lugar, uma luta espiritual. O Senhor nos resgatou e nos abandonou. Era melhor voltarmos ao Egito, voltarmos à situação de escravidão, voltarmos aos deuses do Egito, porque lá nós tínhamos comida, proteção e nós tínhamos água. Portanto, o Senhor Deus envia o povo ao deserto e para cumprir um propósito. Percebam que o texto vai nos apontar qual o propósito que o Senhor nos mostra. O verso de número 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e para te provar. Portanto, a caminhada no deserto, o tempo que Israel passou no deserto, esses 40 anos tinham como um princípio, o princípio de humilhação, mostrar que eles não são nada sem o Senhor, mostrar que todo o poderio que eles têm, a liberdade que eles têm, não foi conquistada por braço forte, não foi conquistada pelo poder, não foi conquistado por guerra, não foi conquistado por uma lança sequer, nenhuma espada sequer, nenhum sangue derramado de exército. Pelo contrário, essa liberdade foi dada, concedida pelo poder do Senhor. Portanto, o Senhor leva Israel para o deserto a fim de humilhar, para que eles possam perceber quem Deus é. A caminhada no deserto de 40 anos tinha um propósito, e o propósito de olhar para o Senhor e confiar no Senhor. Além disso, o nosso Deus diz assim: vocês foram colocados no deserto a fim de humilhar e, além disso, para provar o seu coração. É uma prova, é um teste. Deus colocou Israel no deserto para ver como é o coração, aonde está o coração. Talvez você já deve ter ouvido, não só de mim, mas também de outras pessoas, e também nas Escrituras, que que o nosso coração, ele é a fonte da vida, o nosso coração, ele é a fonte do conhecimento, o nosso coração, ele é a fonte da sabedoria, o nosso coração, ele é a fonte do mal. E o Senhor Jesus vai dizer assim: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Portanto, o Senhor queria levar Israel a perceber: aonde está o coração de vocês? Será que vocês me amam de verdade e lembram dos ensinamentos dos seus pais? Porque em 400 anos de cativeiro, os israelitas não deixaram de ensinar a respeito do Senhor e da sua justiça. Percebam que no verso número 1, do capítulo 8, o texto diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e multipliqueis e entreis e possuais a terra que sob juramento prometeu a vossos pais. Havia uma grande promessa do Senhor, e essa promessa veio sendo contada ao longo do tempo, e as pessoas, os israelitas que ouviam a respeito dessa promessa, continuavam crendo e repassando para os seus filhos, o que nós conhecemos como transmissão oral, ou revelação oral das Escrituras. Deus utilizando a oratória, a lembrança e as promessas que foram feitas no passado, ainda sendo vigentes na vida dos israelitas, e eles viviam pautados nessa grande promessa de que eles entrariam numa terra, possuiriam essa terra, e essa terra manaria leite e mel, uma terra extremamente abençoada pelo nosso Deus. Portanto, a motivação, a alegria
de continuar crendo no Senhor, a alegria de continuar fazendo a obra do Senhor, a alegria e a motivação de continuar crendo nas promessas do Senhor, é pautado naquilo que foi ensinado. Mas o Senhor quer mostrar para estes homens que eles precisam crer no Senhor, eles precisam confiar no Senhor. E a grande pergunta é: será que nós cremos no nosso Deus? Será que o nosso coração está no Senhor? Será que o nosso coração está no nosso Deus? O nosso coração está na misericórdia e na graça do Senhor? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, o nosso coração pode estar em outros lugares e não no Senhor. Talvez nós podemos estar pautados nos homens, na nossa maneira de ser, na nossa força, no nosso raciocínio, no nosso conhecimento, e talvez nós não tenhamos um coração prontos no Senhor. E o Senhor envia o seu povo ao deserto a fim de sondar o seu coração, para ver de fato onde estava o coração deles. É um teste, é uma provação. E o deserto serve para isso. O deserto serve para nos moldar. O deserto serve para nos dar um caráter. O deserto serve para nos levar cativos ao Senhor. Entenda deserto aqui, que são momentos de provas, são momentos de tribulação, são momentos de enfrentamento de problema. E esse povo enfrentou, mas Deus queria mostrar para ele: a esperança de vocês está pautado nas minhas promessas. Vocês podem continuar caminhando, vocês podem continuar lutando, vocês podem continuar crendo, porque eu fiz grandes promessas, e as minhas promessas vão ser cumpridas. Eu fiz promessas extraordinárias, não somente a vocês, mas eu fiz uma promessa aos seus pais, e eu não sou Deus que minto. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, por amor ao meu nome. Portanto, aonde está o seu coração? Se o seu coração está comigo, se você olha para mim e tem esperança em mim, você pode passar pelo deserto, você pode passar pelas provas, confiados nas promessas do Senhor Deus. E o nosso Deus tem promessas para nós. E as promessas dele são extraordinárias. Mas perceba o tanto que Deus é bom. Esses textos que são narrativas, esses textos que nos mostram como Deus vai guiando o povo, escrevendo a história, e vai motivando o nosso coração, conhecer a história de Israel, são livros extraordinários, porque sempre tem altos e baixos. Deus coloca as provas para mostrar a Israel onde está o coração, para que Israel possa então voltar-se para o Senhor, crer no Senhor e se humilhar na presença do Senhor. Além disso, o texto vai nos guiando e mostrando que nós precisamos ter mais vivência no Senhor. O texto nos chama uma profunda reflexão de que, embora passando pelo deserto, nas promessas e tendo confiança no Senhor, Deus nunca nos deixa só. Lembra de ontem? Que nós falamos que o nosso Deus, ele é um Deus presente? Diz: perto está o Senhor. Ou seja, Deus está conosco. Mais uma vez, mesmo Deus colocando, olha só que interessante, mesmo Deus colocando Israel na prova, os hebreus em prova, os hebreus sendo humilhados, mesmo assim, Deus estava com eles. O verso número 3 diz: ele te humilhou, e olha interessante, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teus pés, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha que interessante, olha que magnífico.
O Senhor nos levou Israel para o deserto a fim de humilhar e ainda para que você passe fome. Deus deixou eles passar fome. Deus deixou um momento em que eles pudessem olhar para eles mesmos e ter falta de comida. Porque foi aí quando todo o depósito de comida acabou, eles começaram a reclamar. Olha, é melhor voltarmos para o Egito, porque lá tínhamos comida. É melhor voltarmos para o Egito, porque lá nós comíamos carne. Deus deixou passar fome. Deus deixou eles enfrentar problemas ainda mais drásticos. Não somente caminhar no deserto, não somente ficar ali no deserto, sem nenhuma condição, nenhuma paisagem bonita para descansar os olhos. Apenas areia, calor. Mas mesmo assim, Deus estava com eles, porque o texto diz, e te sustentou com o maná. E te sustentou com o maná. Seus pais não conheciam o maná, nem vocês. Mas Ele te deu o pão do céu. Ele te sustentou. Ele não deixou você sozinho. Além disso, você não tinha condição de comprar roupas, não tinha shopping, não tinha lojas de roupas no meio do deserto. Não tinha galerias para que você pudesse ali ver a Fashion Week do deserto, para comprar a roupa da moda que estava em Israel, ou estava a roupa da moda que estava entre os hebreus. Não. Talvez aqui o Senhor inventou o que nós hoje, mais desprovidos de riqueza, fazemos, repassando as roupas dos nossos filhos, dos filhos mais velhos para os filhos mais novos, e assim sucessivamente, passando de primo para primo, e assim vai. Tem menino que aparece com a blusa assim, formando de 1986, e lá todo feliz, mas ele tem só 5 anos de idade. Isso faz parte da vida. Hoje nós fazemos isso. A vida comum é dessa maneira. Se você nunca fez isso, olha, eu também já, na minha casa era mais ou menos assim, as roupas que não serviam nos primos mais velhos, nas pessoas mais velhas, ia passando, a roupa que não servia no meu irmão, eu ia utilizando, e assim por diante. Creio que você também já deve ter feito isso, e já passou por isso. Mas olha o que o Senhor diz, você não precisou repassar a sua roupa, não, a sua roupa crescia junto com você. E nós que temos, chegamos ao final do dia, cansados, e as mulheres, é comum a mulher falar assim, nossa, meu pé está até inchado, nossa, eu estou cansado, hoje eu estou esgotado. Nesses 40 anos, não 40 dias, 40 anos, os seus pés não incharam. E eles não estavam caminhando em locais que eram fofinhos, no sentido, local bom para se andar, não. Locais quentes, areia quente, o dia inteiro, manhã e tarde, andando. Paravam um tempo, mas depois começavam a andar de novo, no meio do deserto. Mas mesmo assim, Deus estava com eles. E olha que maravilhoso, Deus os sustentava. A esperança que nós temos, meu querido irmão, é que nas quarentenas, nos momentos de crise, que essa é a primeira global que nós estamos vivendo, e eu quero dizer para você, pelo menos no meu tempo de vida, essa não será a última, entenda isso. Não estou rogando praga, longe disso, estou apenas constatando algo real. Porque a palavra do nosso Deus nos diz que no fim dos tempos as coisas vão piorar, vão ficar mais difíceis. Mas a palavra do nosso Deus aqui nos mostra algo extraordinário. Que nós podemos ter esperança no Senhor, que nos momentos de isolamento, nos momentos que nós passamos dificuldade, Deus está conosco e Ele nos sustenta. A palavra do nosso Deus diz que Ele nunca viu um justo seu mendigar o pão. E não será hoje, não será neste ano, que um justo do Senhor mendigará o pão, porque se for preciso, necessário, Ele manda os corvos em alimentar, como alimentou os profetas, Ele manda maná do céu para o seu povo alimentar, porque Ele é Deus, e Ele pode fazer isso em nome de Jesus. E Ele fez isso. Ele nos deu o melhor alimento de todos. Embora muitas vezes nós somos tendenciosos a viver daquilo que nós podemos possuir, comer, vestir, beber, o texto diz que nem só de pão vive o homem,
Alguém um pouco mais para frente na história utilizou esse versículo. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Que no momento em que as pessoas vinham atrás dele procurando comida, encher a barriga de pão, o Senhor Jesus assim, não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor Jesus fala assim, o Senhor deu maná no deserto, Ele sustentou o seu povo, e o verdadeiro maná sou eu. A nossa esperança, meu querido amado irmão, não é porque o nosso Deus vai sustentar e pagar as nossas contas, como muitos aí estão prometendo, e as suas igrejas estão fechadas, porque não confiam na palavra do Senhor. Porque decretam que pessoas vão ser curadas, mas nos dias de culto hoje, de cura, as suas igrejas estão fechadas. Não, a nossa confiança não está em palavras vazias. A nossa confiança está na palavra do Senhor. A nossa esperança está na palavra do Senhor, que Ele vai nos sustentar por amor dEle mesmo, por glória dEle mesmo. E Ele fez isso enviando o Seu Filho para nos dar vida. Ele fez isso para nos dar esperança. Ele fez isso para que nós possamos nos levantar de manhã nos momentos de crise e dizer, glória a Deus nas maiores alturas. Louvado seja o Senhor por mais um dia. Bendito seja o Senhor. Mas, meu irmão, está tudo ruim. Não estamos trabalhando, a comida já está acabando dentro de casa. Glória a Deus. Eu creio que Deus ainda vai sustentar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A minha esperança não está pautada naquilo que eu posso conquistar com o meu dinheiro e comer amanhã ou depois. A minha esperança, a minha confiança está no meu Deus, que enviou e deu maná para o povo no deserto, e se necessário for, Ele vai sustentar a minha casa, como relatos de muitas pessoas que eu conheço, que não tinham nada para comer. Como uma amiga e conhecida minha de Samara, quando nós trabalhávamos na 7ª igreja, hoje 7ª igreja, nos contou uma certa vez que quando ela estava no Ibel, num domingo, eles não tinham nada para comer, nem de manhã, nem de noite, e nem para a semana, e não tinham mais dinheiro, era um tempo mais difícil, mais complicado, os pais não tinham condição de mandar tanto dinheiro assim, e eles oraram. Ela falou, vamos orar. Eram casados, vamos orar e vamos colocar nas mãos do Senhor, e Deus proverá. Passou um tempo, toca a campainha dela, da sua casa, ela abre, sem ninguém, e isso é extraordinário, sem ninguém, tinha lá uma cesta completa, um frango assado com batatas, e eles tiveram um grande almoço no domingo, comeram à noite, e tiveram alimento para o resto da semana. Quem enviou? Deus enviou. Porque Deus sustenta o seu povo. Deus traz alimento ao seu povo. Portanto, meu querido amado irmão, tenha esperança no Senhor. Não perca a sua esperança. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, creia nas promessas do Senhor. Mesmo que seja complicado, você talvez que trabalha e é autônomo, e está vendo as contas chegarem, e o desespero já começa a bater a porta, não perca a sua fé. Tenha esperança, creia nas promessas do Senhor. Porque se você é filha dele, se você é um servo dele, Ele vai te sustentar. Por isso creia no Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sustentou o seu povo. Ele provou o coração desse povo. O Senhor, Ele colocou esse povo para ser provado, humilhado. Mas agora, mas mesmo assim, sendo provados e humilhados, Deus sustentou. E Deus vai nos sustentar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meus queridos. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui conosco. Está aqui a Valdênia. Boa noite, pastor. Saudade de todos. Boa noite, Valdênia. Marlene, a Michele, a Tianisa, a Jéssica Bittencourt, a Michele, dizendo que o Zeca também. Ô, Zeca! A Michele que amém, eu creio nisso. Deus não deixa o justo mendigar o pão. Louvado seja Deus. E a Raquel fez aqui uma pergunta.
mesmo sendo pecadora, Ele irá me sustentar e com pouco de fé? Raquel, essa pergunta é importante, é uma pergunta interessante. E eu quero refletir com você. Imagine se essa questão fosse colocada em Cristo. Se eu sou pecador, miserável pecador, o Senhor Jesus morreria por mim? Olha, a resposta bíblica é: Ele morreu por você. Por quê? Porque você é pecador. Porque você não pode pagar os seus pecados. Porque você não tem condição de pagar os seus pecados. Portanto, as condições do nosso Deus nos abençoar hoje não é pautado naquilo que nós fazemos, Raquel. Nós somos pecadores, seremos pecadores até a volta de Cristo. Estamos em um processo de santificação. Estamos em um processo em busca de melhorar para chegar ao céu, em busca de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Mas ainda assim iremos pecar constantemente, mas o pecado não nos tira a graça e a misericórdia de Cristo Jesus conquistada na cruz. Se eu sou filho dele, se eu entendi a graça, se ele me salvou, então eu faço parte da sua família, e fazendo parte da sua família eu tenho heranças, e as promessas que foram prometidas, as promessas feitas para Abraão, Isaac, Jacó, para Israel, elas também valem para mim, porque eu sou filho de Abraão, adotado em Cristo. Então você pode sim crer que mesmo sendo pecadora, Ele vai sustentar a sua vida, porque eu também sou pecador, porque eu também sou falho, a não ser que você esteja blasfemando contra o Espírito Santo. Aí a palavra do nosso Deus diz que o pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas pastor, eu não tenho tanta fé assim. A fé também é um exercício, Raquel. A fé também ela precisa ser colocada em provas. Nós precisamos buscar todos os dias. A busca de santidade é constante, é diário. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu leio a palavra dEle, quanto mais eu oro, mais fé Ele vai produzir em meu coração, e isso eu vou ter mais confiança nele. Mas se eu dou mais ouvidos ao mundo, eu dou mais ouvido às circunstâncias do mundo, mais afastado do Senhor eu vou estar, e menos fé eu vou ter. Portanto, você sendo pecadora, você é alvo da graça e da misericórdia do Senhor. E se você não tem tanta fé, Raquel, é só você pedir: Deus, aquece o meu coração, para que eu possa confiar mais no Senhor e ter a fé, porque a fé é dom dEle, Ele que coloca nossas vidas. Então, mesmo sendo pecadora, Raquel, Deus nos sustenta. O povo de Israel era pecador e Deus sustentou. Deus enviou o seu Filho para morrer por pecadores, e até hoje Ele nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom, Raquel? Se eu respondi a sua pergunta, Deus te abençoe. O Zeca está aqui, Jamara também, a Vera Lúcia, amém, linda mensagem, glória a Deus. Deus é o mesmo Deus do deserto, Deus de milagres. É verdade, Vera, glória a Deus por isso. Deus é Senhor, Ele está no controle de tudo, amém, Zeca? Verdade, glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, eu vou dar mais algum tempo, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, pode fazer, enquanto eu pronuncio algumas coisas aqui. Estarei estudando mais a respeito das questões que estão sendo proclamadas no nosso país, bem como também na nossa cidade. Hoje o prefeito da nossa cidade fez mais uma coletiva, colocou algumas informações. Eu confesso que ainda não vi tudo, eu não ouvi toda a mensagem dele, vou estar ouvindo, para assim, juntamente com o conselho, tomarmos uma decisão em relação ao que nós vamos fazer, mas continuamos com as nossas exposições. Amanhã, mais uma vez, nós vamos fazer mais uma live, e você, por favor, nos ajude, participe conosco, compartilhe essa live, compartilhe conosco essas mensagens, traz muita alegria para o nosso coração fazer, porque nos coloca mais próximos da igreja. Vamos fazer também no domingo pela manhã e no domingo à noite, tá? Levando a mensagem do Senhor para o seu coração, levando a palavra do nosso Deus para a sua vida. E, portanto, você possa comunicar isso, nos ajudarmos na divulgação, na nossa igreja, bem como também das mensagens, para que Deus assim possa chegar ao coração
daqueles que não podem estar junto conosco, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça você, e amanhã nós vamos ter um tema aqui em relação a estado civil, o que nós como crentes precisamos entender e o que fazer nos quesitos civis, ou seja, até onde nós devemos obedecer ou até mesmo participar dos momentos cívicos ou obediências civis em relação ao que está acontecendo no nosso tempo. Qual é a resposta bíblica para isso, para nossas vidas aqui nesses momentos? Então, como umas devocionais com temas, né, foi sugerido esse tema para mim, e eu acatei esse tema, e amanhã nós vamos falar sobre ele. Se você tiver algum tema que você gostaria de ouvir nas lives, porque na segunda-feira eu vou fazer de novo, na terça-feira eu vou fazer, na quarta é estudo bíblico, na quinta-feira, na sexta-feira, até a gente voltar, porque quando voltar, talvez as lives não vão continuar, mas se você tiver alguma sugestão de tema, pode sugerir, pode mandar para mim, pelo WhatsApp, pode mandar pelo Facebook, aí mesmo, nos contatos, pega minha fotinha aí, manda um recado para mim lá, fala assim: pastor, eu gostaria de ouvir a respeito deste tema, o que a Bíblia tem a falar a respeito deste tema. Pastor, eu gostaria desse outro tema aqui, o que é que a Bíblia tem a falar sobre esse outro tema. E eu vou, assim, estudar e durante o dia preparar para trazer para você a resposta nesses temas que talvez você tenha, tá bom? Eu quero orar com vocês, antes de nós encerrarmos, agradecermos a todos que estão conosco aqui. Tem 16 pessoas conosco, Deus abençoe a sua vida, e amanhã nós voltamos para trazer para você a mensagem do Senhor, da parte do nosso Deus, e também responder o que nós fazemos em relação ao quesito civil, qual é a resposta bíblica para o cristão nesse quesito civil. Vamos orar então, irmãos? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado porque o Senhor é aquele que controla e dirige as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que não nos deixa só. Muitas vezes o Senhor nos prova e tem provado a tua igreja para ver de fato onde estão os nossos corações, onde nós temos depositado a nossa fé, onde nós temos colocado, ó Deus, a nossa esperança. Que de fato, ó Deus Santo, a nossa esperança possa ser o Senhor todos os dias e possamos crer, ó Deus, que o Senhor tem feito grandes maravilhas na vida do teu povo. Abençoe-nos, ó Deus Santo, fale ao nosso coração todos os dias, e que em nome de Jesus nós não percamos a nossa esperança, nós não percamos, ó Deus, as nossas certezas, e nós não percamos, ó Deus, a ideia de que o Senhor tem feito promessas e que o Senhor vai realizar as suas promessas. Sustenta-nos, ó Deus Santo, porque precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor muito mais do que alimentos e vestes. Precisamos que o Senhor aqueça o nosso coração para viver para Ti todos os dias. Portanto, em nome do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, o nosso Pai, e na graça do Espírito Santo que nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã, às 19 horas também, nós teremos aqui mais uma vez esse momento de interação, esse momento de exposição da palavra do Senhor, um tempinho apenas expondo tematicamente a palavra do Senhor, mas eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida. Um forte abraço, Deus abençoe e compartilhe cada vez mais as ideias da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.